É. Senhor, está orando. Podia trazer para nós agora que esteja orando. Pode chegar para lá de cá, por favor, para ficar mais próximo do áudio ali da gravação, porque ajuda o pessoal que vai estar em casa ouvindo. Pode para a gente. Pode orar na abertura do estudo nessa manhã. Isso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Sim, ó Deus. Louvado e engrandecido seja o teu nome, meu Senhor. Graças te damos, ó Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Muito obrigada, meu Senhor, porque nós acordamos esta manhã, ó Pai, que a tua misericórdia se renovou mais uma vez em nossas vidas. E nós conseguimos chegar até a tua casa, Pai, nessa manhã, para estudar, Pai amado, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, Pai, que tem nos fortalecido, que tem nos alimentado a cada dia nessa caminhada, meu Senhor. Pai amado, Pai querido, usa os nossos ouvidos para ouvirmos a tua voz. Pai Santo, abre o nosso entendimento, meu Senhor da glória, nessa manhã, para que possamos entender, Senhor da glória, o ensinamento que o teu Espírito Santo vai nos dar através de teu servo evangelista Marcelo, Deus. Pai Santo, que nós venhamos, Pai, a frutificar, Senhor, na tua obra, Deus, para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Pai Santo, que tudo aquilo que venhamos aprender nesta manhã, Senhor, não venhamos tão somente ouvir, ó Pai, mas venhamos colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que aprendemos nesta manhã através do teu Espírito Santo, Pai. Toma a direção, Senhor, dessa aula, ó Pai. Seja com aqueles, ó Pai, que ainda estão se preparando para vir à sua casa. Fale os corações daqueles que vão estar acompanhando, Senhor, através da internet, meu Senhor da glória. Abençoa, meu Senhor da glória, essa aula, essa manhã, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Assim choramos e já te agradecemos. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Querido, então chegamos, dia 3 de novembro, lição 5. A instituição da monarquia em Israel. Na terça-feira, pela manhã, estivemos observando Números 27. A revista orientava versículo 15 ao 18. Nós não lemos o capítulo 27 todo de Números. E ali nós conseguimos, observar até mesmo uma situação bastante inusitada, por assim dizer, de mulheres que foram ao encontro de Moisés para questionar por que elas não poderiam também receber a sua porção, a sua herança. Nós vimos que Deus, como é Deus de justiça, Ele trouxe àquelas mulheres ali uma palavra de vitória. Então, assim como Ele trouxe para elas, lá no passado, lá no passado, a gente vai entender que o nosso Deus não mudou. Então, Ele traz resposta às mulheres no dia de hoje. Então, só as mulheres? Não, aos homens também. Mas, em particular, naquele momento ali, como era uma atitude da parte feminina, de pessoas que, em meio à sociedade, não tinham uma voz ativa, direta, mas elas se sentiram tão prejudicadas naquela condição, naquela situação, que elas não ficaram caladas. Então, a primeira coisa que a gente vai entender nessa lição aqui, instituição da monarquia, é que o povo de Deus não pode ficar calado mediante as situações, as opressões, todas as questões que se levantam contra a nossa vida. Mas quando nós vamos sair por aí falando, calma, você tem que entender que quem vai te dar resposta é o Senhor. Então, você tem que entender que existe alguém que cuida de você de uma determinada forma, que ele
teve a ousadia e a intrepidez de deixar na sua palavra: ai daquele que se levanta contra o meu ungido, ou seja, o meu escolhido. Isso vale para qualquer crente. Não está falando aqui apenas de liderança, não, tá? Está falando aqui para aquele que se colocou na posição em obediência à palavra do Senhor. Porque se aquelas mulheres ali estivessem agindo de maneira errada, com certeza, né, viria o juízo da parte de Deus sobre a vida delas. Porque elas estariam reclamando de uma coisa que elas não tinham direito nenhum. Mas quando Deus olhou para a situação e viu que aquilo que elas estavam reclamando era direito dela, Deus falou: Moisés, fala para ela, pode dar vitória para ela. E através dela, todo o povo de Deus mais tarde foi beneficiado. Então, muitas das vezes, tem pessoas que serão beneficiadas através da sua vida por causa da sua atitude para com Deus. Entenda bem isso. A nossa atitude para com Deus, ela vai trazer uma diferença, uma mudança muito grande. Então, por isso que é importante procurarmos andarmos certos, corretos, diante da presença do Senhor. Porque o nosso adversário, o texto sagrado diz que ele está dia e noite, ou seja, 24 horas, o tempo todo ali, nos apontando. Essa é a função, o trabalho dele é esse, nos apontar. Se nós deixarmos vacilo, vamos dar legalidade para ele. Agora, se nós não deixarmos vacilo, a gente vai poder fazer com que Deus, né, haja ao nosso favor. Porque Deus não vai agir nunca contra a palavra dele. Tudo que Deus vai fazer tem que estar de acordo com a sua palavra. O texto áureo dessa manhã, ele diz o seguinte: então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já estás velho. Então fica aí atento à colocação deles, né? Faz sentido? Faz sentido, né? Eis que já estás velho. Faz sentido? Faz sentido, né? E chega um determinado período que a pessoa não consegue dar conta nem de si mesma. Não era a questão aqui de Samuel, tá? Mas ainda, embora, né, sua visão não estivesse já tão boa assim, mas as suas faculdades mentais ainda estavam íntegras. Mas vamos lá. Eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Ou seja, seus filhos não estão seguindo os seus ensinamentos. Então Samuel procurou ensinar. Ok? Ali. Constitui-nos agora um rei sobre nós, para que eles nos julguem, como o têm todas as nações. Agora aqui que você tem que estar bem atento. O povo já estava observando os acontecimentos ao seu redor. A igreja que tem observado os acontecimentos ao nosso redor, correto? Poxa, eu fui naquela igreja lá, naquela igreja tem isso, tem aquilo outro, faz desse jeito. Então, saiu da sua congregação, foi para outra congregação, chegou lá, viu alguma coisa que lhe chamou a atenção, despertou o interesse, é a coisa mais natural do mundo. Só que lá eles vivem a realidade deles. E nós vivemos a nossa realidade. Então nós temos que buscar entender que cada lugar é um lugar, né? Então, de repente, querer trazer o que está acontecendo numa igreja para dentro da igreja onde você congrega, pode ser um negócio complicado. Entendeu? Pode ser um negócio complicado.
É importante eu mencionar isso aqui. É importante eu mencionar isso agora aqui, pelo seguinte: eu venho de uma determinada denominação. Então, não adianta eu querer trazer o que se fazia nessa congregação onde eu estava para cá. Porque aqui já se vive uma realidade. Então, muitas coisas só foram se ajustando e ainda estão se ajustando com a prática do dia a dia, né? De repente, eu vou falar ou expressar ou fazer algo aqui que eu venho trazendo de uma outra realidade, de uma outra vivência. E se ninguém me parou para orientar, irmão, ó, aqui a igreja assim, assim, assim e tudo mais, você vai fazer conforme pode fazer. Ou seja, como a Bíblia diz, tudo quanto tiver a mão para fazer, faça conforme suas. Então você vai fazer conforme você está podendo fazer ali. Para vocês terem uma ideia disso aqui que eu estou falando, como é que é algo assim sério, né? E muito importante. Por exemplo, quando nos primeiros momentos que eu dirigia os cultos aqui, né? Eu estava aqui basicamente todos os dias, só faltava trazer a caminha, né? Não, a caminha já ficava aqui. A caminha já ficava aqui. É a Gabi que dormia. Quem dormia era a Gabi. Então, houve aquele momento, houve aquele período, aquela realidade, né? Então, alguns irmãos vão lembrar, talvez outros não. Então, havia momentos aqui, por exemplo, o pastor João chegava. Na continuidade do culto, se eu estava dirigindo ali, eu ia até o final. Entenda bem, eu ia até o final. Sendo que em nenhum momento ele chegou para mim e falou: evangelista, não, na época eu era evangelista, né? Não é assim o proceder, vamos, ó, você tem que fazer assim, ó, se eu chegar e tal, tem que dar prioridade, não sei o quê. Então, esse tipo de situação foi passando. Na mente dele, até aquele momento ali, gerou o quê? Um descontentamento. Até chegar um dia, um momento em que nós paramos para poder ver o que estava acontecendo. Aí que eu me entender. Então era isso. Não, porque para mim, filho, é um prazer estar ali ministrando. Está entendendo? Se deixar, vai o culto todo mesmo. Que é uma coisa que eu gosto de fazer. Está em mim o fazer. Então, a partir daquele momento que nós conversamos, que ele falou, que ele explicou, que ele colocou, então quando o pastor João chega, e agora? Já, dali mesmo da parte ali do instrumento que eu estou, já faço sinal para ele, ele já sabe, ele já pega o microfone, acabou aquele problema, aquela situação. Entendeu? Então são situações que às vezes podem ser pequenininhas, mas lá na frente elas vão se desenrolando e pode gerar uma situação o quê? Maior, mais grave. Então a gente tem que ter esse cuidado nesse sentido. Então, muitas das vezes eu fazia isso, pegava ali o microfone ali e ia direto. O pastor João aí, se o pastor João ali, ele chegava, eu continuo indo direto. Entendeu? Por quê? Porque eu entendia que começou ali, filho, vai embora. Vai fazendo o que Deus está mandando ali. Só que tem essa outra parte que a gente tem que observar. Então hoje não, hoje ele chegou ali, já sei que eu tenho que passar o microfone para ele. E acabou qualquer situação nesse sentido. Então são detalhes que a gente observa, até porque lá na outra igreja, presta bem atenção, lá na outra igreja, eu não tinha acesso a dirigir o culto. A não ser quando era em algumas terça-feira pela manhã. E lá é consagração também. Entendeu? Mas durante a noite, assim,
Eu não dirigia o culto, eu dirigia o pastor constantemente. Então a gente só tocava só o instrumento, né? E às vezes, quando se dava oportunidade, ou quando ele demorava a chegar, a gente ia abrindo o culto com uma passagem de Salmos, né? Uma palavra introdutória, e depois a gente adentrava nos louvores. Então, lá eu não tinha por hábito de dirigir o culto. Então, quando eu cheguei aqui, encontrei a maravilha. Opa! Que delícia! Porque você via liberdade para você poder fazer a obra. Então, eu falei, opa, então me encaixei aqui, que é uma coisa que gosto de fazer. Entendeu? Então, nesse sentido. Então, esse tipo de coisa assim, são coisas pequenas, mas que a gente tem que observar. Quando a gente está numa outra congregação e que vem para a nossa congregação ela vive uma realidade. As outras congregações vivem outras realidades. Então, trazer de lá para cá pode dar choque. O pessoal falava antigamente, né? Choque de monstro. Mas aqui é choque de crente mesmo. É monstro, é crente mesmo. Entendeu? Porque acaba não se entendendo por não cumprir. E detalhe, as duas partes querem fazer o melhor para a obra. Olha o detalhe. Só que tem que haver o quê? Concordância. Que a palavra vai dizer, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, quando nós se faz essa colocação, a gente vai entender que é complicado. Então tem que haver o quê? Concordância, tem que haver acordo para que se possa andar juntos. Amém? Então, como nós acabamos de ler aqui, então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram, eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Então já não estavam observando que quem estava à frente de Samuel era o próprio Deus. A escolha de Davi entre seus irmãos não foi feita por Samuel, não. Embora todos ali só estavam vendo quem? Samuel. Tá? Mas a escolha foi feita pelo próprio Deus. Tanto que Samuel, se fizesse a escolha, ia fazer igual eu e você. A escolha errada. Ia fazer igual eu e você. Ia fazer a escolha errada. Mas como Deus falou, opa, não atende para aquilo que o homem vê o que está por fora. Eu vejo que está lá dentro, no interior. Então isso muda tudo, querido. Então a escolha de Deus é sempre a melhor escolha. Amém? A verdade prática, ela fala assim, antes de tomar uma decisão, o crente precisa buscar a orientação de Deus para que não venha a sofrer dolorosas consequências. Olha aí. Se você não buscar a orientação da parte de Deus, se você for agir por conta própria, por sua livre e espontânea vontade, que você tem o livre-arbítrio, a escolha é sua, né? Mas aqui a sugestão, a verdade prática está dizendo, melhor buscar o quê? A orientação de Deus. Por quê? Na orientação de Deus, querido, pode até doer, mas se vem de Deus, vai ficar com ela. Pode ser doloroso, mas foi Deus que falou não? Então recebe aí, porque foi Deus que falou. Foi Deus que falou. Agora, se você não buscar a orientação de Deus, vai agir por conta própria, depois não vai querer, porque Senhor, eu estou passando. Não. Você agiu por conta própria, por si mesmo. Bom, a gente passou por uma situação, né, conversando com uma irmã, e ela fez uma colocação no sentido de que, poxa, não estou passando por uma situação assim,
eu cumprimento aquela pessoa, isso dentro da igreja, tá? Eu cumprimento aquela pessoa, a pessoa não está nem aí para mim, não quer me cumprimentar. Falei para ela, irmã, simplesmente faça cumprir a palavra do Senhor. Sacode a poeira dos pés, da sandália, continue louvando e engrandecendo o seu Deus. Se o erro não está contigo, está com eles. Você fez sua parte, não fez? Ninguém é obrigado a falar contigo, não. Ninguém é obrigado a querer estar ao seu lado. O que acontece mediante a palavra de Deus tem que ser por amor. Até o suportar, ele fala assim, ó. Suportai-vos uns aos outros em amor. Porque se sabe que sem amor não pode fazer nada. É simples. Então, qual é a situação? Passou para a pessoa, ela não quer te dar a mínima. Simplesmente ore a Deus, coloque a pessoa diante do Senhor, porque Deus ele entra com providência. Agora, se você for querer revidar uma situação, aí você vai dar e perder. Vai sair como errado. Já pensou se aquelas mulheres que foram ali até Moisés, fosse cheio de ignorância? Ah, tu tem que me dar nosso direito, eu sei! Já pensou? As mulheres simplesmente chegaram com clareza. Expressaram as suas ideias ali sem arrogância. As coisas de Deus dessa forma. Então, quando Deus está no negócio, a paz reina. E isso tem que ficar bem claro no nosso meio. A leitura bíblica em classe está lá em 1 Samuel 8, 1 Samuel 8, o versículo salteado, né? Então, se você tiver com a sua revista aí, puder acompanhar. Glória a Deus. Diz assim, olha. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe, eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Versículo 6, Diácono Nivaldo. Deixa eu colocar aí. 1 Samuel 8, versículo 6. Ah, tá, ele tem ali a revista. Isso. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel. Quando disseram, dá-nos um rei, para que nos julgue. Samuel orou ao Senhor. Muito bem. Versículo 7, pastor João. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo e tudo quanto lhe disser, pois não que tem rejeitado a ti, antes a mim, mas tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Muito bem. Agora pulou aí para o 10, né? Versículo 1. Japonesa Rose. Então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse, porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua idade? Muito bem. Japonesa Lacerda. Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, em termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão, acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo, que farei eu por meu filho? Devido ao modo. Quando Davi passares mais adiante, e chegares ao cavalo do Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel. Um levando 3 carritos, o outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. Muito bem. Versículo 4, irmão Ed.
2 pães, e tomarás da tua mão. Muito bem. Irmão Isaac, versículo 5. Então virás ao Filho de Deus, onde está a graça dos filisteus, e há de ser entrando na universidade e encontrarás os luxos dos profetas que descem do alto entraram diante de ti, chapéus e cordões, flautas e arcos e profetizarás. Muito bem. Da camisa Maria, versículo 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e te mudarás em outros homens. Que delícia. Versículo 7, irmã Cristina, da camisa Cristina. E há de ser que quando estes sinais vierem, vai-se achar a tua mão, que Deus é contigo. Que delícia. E aí, ó. Crente cheio do Espírito, Deus é contigo. Deus é contigo, querido. Entenda bem esse mistério. Deus é contigo. Eu já estou aqui recebendo a minha vitória nessa manhã. Eita, olha só. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faz o que achar a tua mão. Que Deus é contigo. Ah, meu Deus. Glória a Deus. Já estou recebendo a minha porção nessa manhã. Que delícia. Bom, vamos lá. A introdução ela fala da seguinte forma. Ao tratar da instituição da monarquia em Israel, não podemos ignorar a soberania de Deus ao estabelecer esta forma de governo. Embora a monarquia fosse um desejo nacional, Deus interveio e, segundo a sua vontade, estabeleceu essa forma de governo. Outrora, ele levantava juízes em diversas regiões, mas agora ele levantaria uma monarquia em Israel. Nesse sentido, estudaremos a razão da monarquia, a escolha do rei Saul, o primeiro rei de Israel e o mérito dessa escolha. Então vamos lá. Olha, o ponto 1, vamos deixar para a nossa irmã diaconisa Rose. Por que a monarquia? Ponto 1. Um sentimento de orgulho nacional. O desvio de Israel teve origem em sua desobediência a Deus. Os israelitas só buscavam em tempos de crise. Então, davam ouvidos à mensagem divina. Segundo a Bíblia, Deus chamou Israel para ser líder espiritual no mundo, mas a nação enveredou pelo mesmo caminho das outras nações. Assim, por meio do orgulho nacional, os israelitas foram levados a pedir um rei antes da hora. Nesse caso, adotar o regime monárquico, segundo o modelo pagão, significava rejeitar a liderança divina representada por Samuel. Dessa forma, os israelitas escolheram uma política meramente humana, fugindo de sua real vocação sacerdotal e profética. Há perigo quando o povo de Deus deixa sua verdadeira vocação para imitar as instituições terrenas. Embora seja bíblico cumprir nossas obrigações políticas e sociais, a vocação da igreja é espiritual, como afirma Jesus. O meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, lutaria os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Ponto 2. O fracasso dos filhos de Samuel. Este era o contexto dos israelitas. A Arca da Aliança não estava mais com o povo. Havia ameaças constantes dos filisteus e os filhos de Samuel não andavam em caminhos retos. Nesse sentido, o pedido dos anciãos tocou o coração do profeta, pois ele sabia que os seus filhos não tinham condições morais nem espirituais para substituí-lo. Samuel era um líder fiel, sincero, verdadeiro, e embora fosse duro ouvir, ele sabia que os anciãos falavam a verdade. Biblicamente, não há problema em um filho de pastor vir a substituí-lo para o ministério.
Entretanto, isso não pode se dar por causa do amor paterno, mas pela vocação dada por Deus e confirmada pela Igreja de Cristo. O dono da obra é o Senhor. Que delícia, hein? Filho de peixe, sabemos que é um peixinho, não é isso? E filho de pastor? Não é pastorzinho. E agora? Você está entendendo que uma coisa mexe com a outra? Infelizmente, nós vamos observar que em muitas igrejas aí fora está acontecendo justamente isso, né? Acaba se gerando, né, uma certa instituição onde vai passando de pai para filho, né, e vai colocando a esposa junto, vai colocando o cunhado, tem que ser alguém ali da família ali, entendeu? E Deus está falando, olha, não é assim não, hein? Não é assim, igreja. Só a escolha, tem que entender que a escolha é de Deus. Ah, mas eu não gosto de fulano, você não tem que gostar não, já falei que agora, falei aqui ainda há pouco, você não tem que gostar não, você tem que observar, peraí, o que ele está falando? Está escrito aqui? Ih, rapaz, ó, aí é terrível, mas que ele fala está aqui escrito aqui, só tem que obedecer. É a palavra que vai fazer a diferença. Entenda bem isso. Opa. Mas isso aí é porque, como foi lido aqui, há perigo quando o povo de Deus deixa a sua verdadeira vocação para imitar as instituições terrenas. Olha aí. Quando se age dessa forma, é como se estivesse imitando uma empresa, está imitando a instituição terrena. Porque a empresa é assim, né? Aí o pai é o dono da empresa, aí o filho é o herdeiro. Aí está agindo como se fosse herdar. A igreja não é uma empresa. Não é uma instituição da... Né? Embora tenha CNPJ, né? Não, mas não é nesse sentido assim. É só identidade, local. Entendeu o que eu estou colocando? Mas isso aí não é só nessa questão assim, de filho do pastor herdar o ministério, de repente, sem ter a vocação, sem ter o chamado. Até assim, os próprios irmãos mesmo, né, falando assim no sentido geral da coisa, por exemplo, tá com aquela mentalidade que você tem que subir. É o que a gente vê isso. Bom, fulano, você ainda é diácono, você ainda é não sei o quê. Sempre a gente ouve isso. Mas, né, aí é como se você, igual a empresa, você chega lá, né, assim, não tava, aí você tem que ir subindo na empresa, até chegar à vice-presidência da empresa, é aquele negócio. Aí o pessoal tá agindo dessa maneira, são as coisas, assim, muito esquisitas. Isso me preocupa. Não, assim, e o sonho de todo mundo é ser pastor agora. Todo mundo quer ser pastor. Virou moda. Não, porque eu vou fazer seminário para ser pastor. A pessoa tem que orar. Eu conhecer a Bíblia muito, mas não tem chamado de Deus. Aí, cadê o som, gente? A gente não até inventar coisa, né? Às vezes botam até um movimento pentecostal para chamar para aquele negócio todo, e às vezes o importante é Deus estar no negócio. Porque não adianta ter oba-oba, montar um templo, fazer aquilo. O importante é que Deus está no negócio. Nós temos que ver o agir de Deus na cura, nos milagres, no agir de Deus. E a gente vê muitas coisas. Posso expressar uma palavra sobre firma? Porque realmente é isso que você colocou. Eles querem fazer como uma firma. Eu venho de uma igreja assim, sem julgamento nenhum. Pai, quem manda é só a família. Quem manda é só a família. Você não tem direito de expressar opinião. Até porque quando sai de casa, já sai com tudo pronto para a reunião. Então você fica tem. Se a maior parte é da família do ministério, a gente faz aqui uma votação no ministério. Porque a gente tem 15, 10. Concorda com o pastor, 5 não concorda? E aí? Entendeu? Então é dessa forma. Eu não adoto, eu não admito que isso firma. Porque eu vou morrer, preparar a cena para ficar no meu lugar. Que é isso, rapaz? Não é assim desse jeito. Não é assim, não. Deus sabe já até quem vai ficar. É uma coisa assim tão absurda. Dificilmente você vê numa igreja uma tesouraria que não seja família. Então eu já observava isso lá, eu sempre fui um questionador, sempre fui um problemático. Então,
Eu hoje não podia agir aqui diferente. A tesoureira caiu, nem. Se um dia fizer, me perdoa até a minha colocação, tá, mano? Se um dia ela fizer alguma coisa errada, o dinheiro não é meu. Não estou ofendendo, estou só falando, tá? O dinheiro não é meu. O dinheiro é de dízimo e oferta. A perdoação. Está tirando de uma coisa que não é minha, é de Deus. Vai prestar conta com quem? É com Deus, não é com o pastor. Até porque eu deixo ela muito livre, tanto ela como a Márcia, né, Marlene? Muito livre, dificilmente como é que está aí, Marlene? E aí vamos para prestar. Dificilmente. Porque eu entendo que se passa esse legado, esse cargo, elas têm que administrar corretamente. Então, tudo tem que ser assim dessa forma. Agora, se for eu tentar passar para fulano, para ciclano, vai vir um jeito de já teve problema na nossa igreja por ter trago jeito de fora para cá. E não vai vencer isso aqui. Não vai vencer, porque a nossa realidade é totalmente... Não estou julgando as outras congregações, mas a nossa realidade é totalmente a outras denominações. A gente quer crescimento primeiramente espiritual. Eu estou, isso aqui, talvez, não pode contar com fulano, não pode contar com ciclano, de malzinho, mexinho dentro da igreja, não vou com fulano, mas não tem isso com ninguém, é a palavra. Às vezes tem coisa que não desagrada, tem coisa que não desagrada. Mas chama a pessoa, conversa com a pessoa, a Bíblia não fala para se consertar com o seu irmão, opa, né? Se acerte ali, às vezes tem problema, vamos se acertar, vamos ver o que está errado, vamos ver o que não pode. Então tem que ser uma coisa assim, hoje mesmo, hoje estava aqui, eu vou chamar a pessoa para a gente conversar, mas na reconciliação é a obra de Deus. Não é assim como tirar aquele mérito da pessoa, quando passa um determinado cargo com a pessoa, eu entendo que é ela. Se você vê que não está legal, chama alguém, cara, não quero assim não. Eu chamei uma pessoa aqui para falar uma coisa. E repetiu. E aí me aborreceu. Ele sabe o que é. Me aborreceu. Aí eu estou ouvindo e bom, vamos pular essa parte, eu estou ouvindo. Então a gente tem que estar olhando, observando as coisas para ver. Boca do Povo vai fazer quantos anos agora, Maria? Interferir na tua carta? O que eu estou para pregar? Se errar, ela tem que me dar satisfação. Não é eu que tenho que dar satisfação a ela. Mas deixa ela bem à vontade. Bem à vontade mesmo. Agora, para todos que dirigem, você já aqui, ó, não tem como eu vou interferir numa coisa que eu estou vendo que não vai dar certo. Foi igual a Kelly, pai todo, assim. Não foi Marlene, foi a garota do Rodrigo. Foi até da menina, eu vi ela aqui hoje. A Kelly. É Jéssica. Eu falei o quê? Não. A Jéssica do Rodrigo me ligou, pastor? Sim, assim. Eu falei, taca fogo. Taca fogo no bom sentido. Pode fazer. Porque eu entendo que é a obra de Deus, é coisa boa. Agora, eu não vou travar nada que seja bom para a igreja, bom para o reino de Deus, bom para a obra do Senhor. Agora, deixa eu ver uma coisa que está saindo fora tipo uma dancinha aqui com as crianças, já vê sensual, aquela coisa aí, aí não está certo essas coisas, aí vai dar, chamar atenção. Mas uma coisa que está louvando a Deus, está beneficiando a obra do Senhor, está agradando a Deus, vambora. Essa lição está até muito bacana. O que está falando aí? Por causa da visão de Samuel, Jesus deixou bem claro para a gente. Eu adoro isso, quando a pessoa fala isso. Mas que coisa, que homem de Deus, viu pela primeira vez. Depois quebra a cara, a gente. A gente vê, ó, falando bonito, agitando as coisas bacanas, né? Eu pergunto. E aí, vai dar um desligo, cara. Eu olhando muito aquilo que eu pensei. Porque a pessoa está vendo pela aparência. Samuel, desde quando Deus chamou Samuel para ir até a casa de Jessé, ele já botou impedimento. Já teve medo, aquele pessoal vai me arrebentar todo, a ponto de levar a sua olhando aqui o dedo para sacrificar, e tal, aquele negócio todo. Quando chega lá, ele não teve argumento nenhum. Você pode ler o texto, eu amo esse texto. 2 Samuel 16. Como é que ele não tem um argumento para as coisas certas? Tudo bem, pelos seus filhos.
né? Está tudo aí, não tem argumento. Ele já foi olhando, já cumprimentou, é esse aí, ó. Então isso é uma coisa assim muito triste, porque a gente tem que ver que quando ele sai, Deus ainda é tão perfeito que ele não. E não tem para Jesus profeta, não tem sacerdote, não tem juiz, não tem pastor, não tem presbítero, não tem diabo, não tem nada para Jesus. Se ele tiver te chamar, ele chama a realidade e fala mesmo. Então, nós temos que entender que Deus tem que estar no controle da obra, não é o pastor, é administrador. Mas quem está no controle é Jesus. Se quiser fechar a mão no pé, se quiser abrir viado, se quiser fazer isso, você faz. É igual programa de televisão. Se aí não fechar esse canal, eu preciso da tua ajuda. Mas você não foi Deus que abriu ali? Por que eu preciso da tua ajuda? Não, o diabo abriu ali. Aqui. Deus está falando, vamos manter esse programa de pé. Claro, tem que manter a obra de Deus de pé. Mas por alguns deslizes, também não se sabe até o que ele está fazendo com o dinheiro da igreja, do que está entrando lá. Vamos ajudar, vamos depositar. Vai dessa maneira. Então, a aula de hoje vamos sobre mídia nesse respeito. Glória a Deus. Vamos lá, depois ponto 2. Não, já falei, né? A escolha de Saul como rei. Não, já está dando. Tem três, Perdão. Rejeitando os planos de Deus. Escolher a monarquia naquele contexto era rejeitar o propósito divino. Foi algo deliberado do povo contra o plano estabelecido por Deus desde quando Israel ocupou a terra de Canaã. Deus é onisciente. Ele sabia que esse momento chegaria. Assim, no tempo certo, o próprio Deus daria um rei com as qualidades necessárias. É preciso seguir essa diretriz no processo de sucessão de líderes. Não podemos perder a perspectiva de que é Deus que dá seus líderes à igreja. Escolha de Saul como rei. Ponto 1. Por que Saul? Quando lemos o livro de 1 Samuel, logo percebemos que o foco do autor sagrado é Davi e não Saul. Se Saul foi o primeiro rei de Israel, por que o foco da narrativa não recaiu sobre ele? Podemos considerar que, num primeiro momento, o rei Saul foi ungido pela soberana vontade de Deus. Entretanto, ele reinou indiferente aos mandamentos divinos. Era um rei falho, egoísta e ciumento. O propósito do autor sagrado é contrastá-lo com Davi, um homem segundo o coração de Deus. Maravilha. Ponto 2. A unção de Saul por Samuel. Na unção de Saul, alguns detalhes devem ser destacados. Samuel beijou em sinal de afeição e admiração pessoal. A unção era feita com azeite de oliva. A cerimônia simbolizava a investidura divina para o exercício do cargo. Os que são separados por Deus para a sua obra têm a unção do Espírito Santo, a capacidade que vem do alto para o exercício do santo ministério. Hoje, não necessitamos do azeite para a separação de obreiros para o ministério da palavra. Basta a imposição de mãos do presbitério. O azeite é apenas um símbolo, né, gente? Eu estava na igreja onde eu estava, só impuseram as mãos sobre mim, mas não foi derramado azeite. O azeite é só uma representação ali simbólica, tá bom? Então, isso aí tem importância de ficar claro ali. O que importa é que aquelas pessoas que estão impondo as mãos naquele momento ali estão confirmando algo que Deus trouxe ao coração deles ali. Houve uma concordância. Então, foram trazidos para, vamos dizer assim, uma experiência maior ainda dentro do ministério da parte de Deus. Então, isso aí tem que ficar bem claro para todos nós. Bom, continuando, meu irmão, vamos lá. Também sobre o azeite, também não é pecado hoje. O pastor Elon Fagundes, eu peguei muito gancho desse moço. Muito. Ele falava, ó, isso aqui, essa unção com azeite aqui, isso é um símbolo. Isso aí. Uma conformidade com toda a igreja. Mas não é necessário realmente a imposição
na verdade, quer dizer, a imposição de mãos. Mas se quiser também fazer um outro pecador. E porque também tem aquelas pessoas que vão fazer do azeite uma idolatria, que existe essa problemática, né? Não, que ainda não ungiu em casa. Olha só, ainda não ungiu lá em casa. Querido, o poder está na tua mão já agora aí. Ó. É você que vai decretar sobre a tua casa a bênção de Deus. Não está no azeite não, está na tua mão. Porque Deus habita dentro de você. É através da tua vida que vem a unção de Deus. Só que algumas pessoas vão se deixar levar pela idolatria do azeite. Ah, não tem azeite, então não tem sal. Olha aí. Não é assim que funciona. Tá? A unção do Espírito é muito maior do que se pode imaginar. Continuando, minha irmã. Os sinais de confirmação da unção. 3 são os sinais que confirmaram a unção de Saul como rei de Israel. Primeiro, Saul encontra as jumentas perdidas de seu pai. Segundo, ele encontra 3 homens no Monte Tabor, um levando 3 cabritos, outro 3 bobos de pão e o outro um odre de vinho. Terceiro, a capacidade de profetizar pelo Espírito de Deus. O primeiro sinal representava o trabalho que o rei teria. O segundo apontava para o sustento divino para a tarefa de Saul. E o terceiro, o rei reinaria sob o Espírito de Deus, e assim salvaria Israel dos seus inimigos. Quem é chamado para o ministério precisa aplicar-se ao trabalho. Quem é chamado para o ministério precisa aplicar-se ao trabalho, sustentar-se pelo alimento sagrado, a palavra de Deus, e estar cheio do Espírito Santo. A jornada ministerial é pesada, por isso é preciso estar centrado em Deus em todo exercício ministerial. Então a gente está vendo aqui que não é brincadeirinha, né? Estar à frente, liderando, né? Ministrando diante do povo de Deus. Então não é brincadeirinha. Porque ainda assim há muitos que não se deram conta disso. Não se deram conta. Estão fazendo a coisa de qualquer maneira. Opa! Não, então, mas é por isso que a obra de Deus não pode ser encarada com essa visão terrena que o povo está tendo. Nem todo mundo vai ter o mesmo chamado. Aí quando a gente vê assim as pessoas tratando dessa forma, quando a gente conversa com alguém, você conversar com alguém que está fora da presença do Senhor ainda, que não tem essa visão, a gente até entende. Quando você conversa com quem está dentro do Evangelho e tem esse tipo de visão terrena, aí fica complicado, né? Porque aí eu fico assim olhando, tratam assim agora os cargos ministeriais como se fosse status, e a gente sabe que não é. O diácono, ele foi chamado para servir, é para servir, né? O pastor, imagina você estar à frente de um rebanho, gente, para mim, eu penso assim, eu não vejo como status, eu vejo como uma obra assim, espinhosa mesmo, tem que ter chamado, tem que ter unção, senão não aguenta. Vai sucumbir, se não tiver o chamado ali e o Espírito Santo ali trabalhando e ouvindo, é um negócio complicado. Mas você vê a pessoa tratando como se fosse uma coisa assim, light, fosse uma coisa fácil, você fica se olhando, né? Como se fosse realmente assim, um cargo de uma empresa, fica assim, gente, o que está acontecendo? Cadê a visão espiritual do povo? Está complicado. Vamos lá, ponto 3. Um rei que o povo escolheu. Opa. Uma escolha pautada na aparência. Saul rejeitou a palavra do Senhor. Assim, brevemente, Deus daria ao povo um rei segundo o seu coração. Entretanto, para o povo, Saul era um candidato que enchia os olhos. Fisicamente, era um homem notável. O povo não via nada além que a aparência humana. Mas Deus, que sonda todas as coisas, conhecia o coração de Saul. Mesmo não sendo um rei ideal do ponto de vista divino, Deus o designou e o nomeou. Estava rindo aqui, eu estava me lembrando, né?
na época que Fernando Collor veio se Pensei eleger, né? Aparecia na mídia, né? Fazendo esporte, aquela coisa toda, né? Aí, com o passar do tempo, é que nós fomos ver os acontecimentos. Então, na hora que ela estava lendo ali, me veio à mente a imagem justamente dele, Fernando Collor. E hoje está lá de novo, no Congresso, lá dentro. E se der uma brecha, ele presidente de novo. Como é que pode isso? Não, sabe o que eu lembrei? Na época, teve gente fazendo comentário que ia votar no Fernando Collor porque ele era mais bonito. Aí, ó. Eu ouvi gente falar isso na época. Ah, eu vou votar no Collor porque ele é mais bonito, né? Parece que é. Teve muito irmão Zac que levou a mão ali. Deixa eu ver ali. Voltando aqui um pouco dois, Opa! a unção de Samuel, quem é chamado para o ministério precisa aplicar-se ao trabalho. Então, não se eu sou um adulto, eu não posso subir ali e dirigir o culto livremente. Não, tem que ter o chamado pelo pastor ou por Deus. A gente precisa se lançar. Se a gente se lançar, Deus vai com certeza dar a bênção. Se eu sou um homem, um adulto, eu não posso entrar ali e falar com o seu pastor. Não, Deus tem que me dar o meu chamado. E se o pastor não falar que se eu fosse um adulto e o pastor não falar que é de Deus, eu tenho que ser um presbítero, eu vou perguntar primeiro a Deus de direção para aceitar o convite. Se eu pedir direção, eu vou ter uma dolorosa consequência. Isso é verdade. Então, assim. Não pode entrar ali e começar a dirigir o carro. Aí, que legal. Bom, vamos lá. Muito bem. Bem feito a colocação. Continuando. Japonesa Rose. Japonesa Marcélia levantou. Opa, levantou mão, perdão. Deixa eu ver. Lembrando que domingo passado nós ainda comentávamos aqui na escola, não sei se você lembra, sobre igrejas, ou no caso, congregações que têm sido fechadas. Alguém até comentou alguma coisa sobre um pastor que falou: eu não aguento mais, se você quiser eu passo para você a igreja, a congregação no caso. Então a gente fica assim meio que pensativa na questão de foi Deus ou foi o homem mesmo, né? Porque a gente vê assim, nossa congregação aqui, ela nunca foi uma congregação muito cheia. Às vezes até pastor João falava: eu não estou preocupado com a igreja cheia e tal. Mas a gente vê a diferença da igreja, da congregação, que foi instituída por Deus, ou no caso, aquele líder que foi instituído por Deus, né, para estar à frente da obra, e daquele que não foi. A gente vê isso aí muito claro. E outro dia eu fiquei sabendo de 3 igrejas, 3 templos fechados, e com todo o instrumento dentro, igreja assim, fechada, como a irmã falou, olha, a igreja está toda imunda, não sei quem entrou lá para ver, para alugar, né, um lugar, e os instrumentos, camada de poeira, tudo lá jogado. Então, assim, a gente fica muito triste com essa questão, porque eu não vejo nem pelo lado do pastor, não, mas eu vejo pelo lado dos homens, das pessoas que antes estavam ali adorando ao Senhor, e muitos, nessa questão da igreja, né, do templo fechar, muitas pessoas se perdem. Aí que a gente olha, será que Deus vai cobrar desses que não foram instituídos por Ele? Porque Ezequiel 34 fala: ai dos pastores de Israel que levam as ovelhas às rapinas do campo, comem a gordura das ovelhas ali. Então, a gente vê que é uma coisa muito preocupante.
eu fico mais pensativa na questão das pessoas que estão ali. Muitas já se afastaram, não tem força, porque você vê que tem aquela questão também que a ovelha se apega com o pastor, né? Vou dizer assim, talvez por não ter assim, muita base na palavra, ela se apega muito, não, só quero aquele pastor. Ah, o pastor não está mais ali, então... Né? Então, existe muita... Eu me preocupo muito com essa questão da ovelha. Deixa eu ver o irmão Alex lá atrás que levantou a mão. Quando eu observar esse pastor da televisão, de pastoral, eu acho que antes de Deus usar o pastor para consagrar o irmão, Deus nos prepara primeiro e nos fala conosco. O irmão não vai botar um carro de nós sem Deus nos preparar. E tipo assim, muitas pessoas dizem, como o pastor disse, quer ser pastor. Mas não pela unção de Deus, mas sim pelo fundo da igreja. Quer ser pastor para ganhar dinheiro, quer ser pastor só por modinha. Entendeu? Esse muitos pastores, quando você se pastor na igreja, 3 pastores saíram, não sei o quê. Eu acho que essas pessoas que saíram foram consagradas a pastor pelo homem. Porque quem é consagrado por Deus não faz esse tipo de coisa que faz. Na minha concepção. Eu acho que dentro disso que você está falando aí, vale até fazer uma observação para alguns casos que nós soubemos, não vimos de perto, mas soubemos pela televisão, pela mídia no geral, né, até de pastoras também, né, que vieram a se suicidar. Acho que dentro dessa questão que você está falando aí, vale a pena fazer essa observação. Pessoas que muitas das vezes encararam o ministério de uma determinada forma e quando viu lá na frente não é bem aquilo ali que se esperava. Uma ali, depois da japonesa Marlene, tá? Então, não esperava por aquilo ali. Talvez a pessoa se decepcionou, né? E, querido, entenda bem, o nosso adversário, ele é sagaz, entenda bem, ele luta mesmo, ele guerreia mesmo, ele confronta, ele afronta. E se você não estiver dentro de uma visão espiritual, você sucumbe por aquelas situações que são levantadas ali. Japonesa Marlene, depois... Não, é sobre isso mesmo que eu ia falar, sobre esses pastores que têm tirado a própria vida. Como fica, né, as ovelhas vendo aquilo, né? Como é que situação, fica? Se ele está perdido, você imagina como estão as ovelhas. E outra coisa também, quando a pessoa é levantada ao cargo, Deus é tão maravilhoso nessa parte que as próprias pessoas que andam ao redor dela já falam assim: fulano tem chamado para cuidar, fulano tem chamado. Deus não chama assim de qualquer maneira, não. Ele vai fazendo com que as pessoas já vão observando. Tem chamado na palavra, tem chamado no evangelismo, fulano. Deus já vai trabalhando na vida daquela pessoa antes mesmo de levantar. Muito bem. Missionária Célia. Muitas vezes eu ouvi também, muitas vezes, as pessoas falar assim: ser pastor, para mim ser pastor, eu tenho que ter um salário, eu quero ganhar um salário mínimo, um salário de 1.500, meu salário tem que ser de 4.000, porque se eu fizer, como se fala, seminário. Se eu gastei, né? Eu não vou pegar uma igreja com 20 pessoas ou com 30 pessoas. Eu quero pegar uma igreja que tenha bastante tempo, que eu tenho que tirar, eu tenho que ter um salário para me poder. E, portanto, não é isso a palavra do Senhor, ele não diz nada disso. É por chamado, aquele que tem chamado. Jesus chama como ele viu, como ele chamou da vida. Então, é por chamado. E hoje as pessoas realmente estão fazendo uma igreja, estão fazendo uma filha. É que você vai
exemplo, ele falou, eu quero ser pastor, muitos aí querem ser pastor. Mas o pastor ele tem que estar ali, ó, com 2 ovelhas, mas ele tem que estar ali, ó. Por amor, aquelas 2 ovelhas ali, ele tem que estar ali, ó, abrindo, dando culto, falando de Jesus, fechou, outro segundo e falou, por quê? Porque ele tem amor às almas. Porque se para o Senhor uma alma vale muito, imagine 2. Né? Então, se ele teve esse chamado, ele tem um chamado para estar de frente na obra, ele tem que estar com 2 ovelhas, mas ele tem que estar ali, ó. Ali, e de 2 o Senhor vai mandando, com paciência, o Senhor vai enchendo. Hoje em dia as pessoas querem encher a igreja, mas também querem encher de qualquer maneira. Isso que a irmã acabou de citar aqui é bastante interessante. Veja bem, queridos, se a igreja, entenda bem isso, se a igreja tem condições de disponibilizar R$10.000 para o pastor, que assim seja feito. Que assim seja feito. Por quê? Daquele R$10.000 que ele recebe, ele vai ter que dizimar também na própria igreja lá. Amém? Então, o que é de Deus, retorna para a casa de Deus. Assim? Então, se a igreja tem essa possibilidade, mas se a igreja não tem essa condição, você está entendendo? Então, cada realidade é uma realidade. A nossa igreja, ela não está impedida, presta atenção no que eu vou te falar, ela não está impedida com a facilidade que nos dias de hoje tem de colocar a conta da igreja, né? A igreja tem uma conta, bota a conta da igreja lá na internet, e a pessoa que sente o desejo do coração de abençoar, vai lá e abençoa. Não há pecado nenhum nisso. O problema é como é que se está administrando os recursos que a igreja obtém. Você está entendendo? O que vai fazer a diferença é isso. E como o irmão falou, muitos só estão visando o ganhar. A palavra de Deus diz: melhor é dar do que receber. Aí já tu entra numa contradição aí, ó. Opa, peraí. Então, a obra de Deus, a palavra vai dizer que o zelo pela obra vai o quê? Nos consumir. Olha bem, desgastar mesmo, porque o negócio é brabo. Não é coisa fácil, não. É batalha pesada. Porque você está lidando com pessoas com pensamentos diferentes, realidades totalmente diferentes uma das outras. Enquanto um está conseguindo, vamos colocar, todos os dias comer uma carninha junto com arroz e feijão, o outro às vezes está tendo dificuldade para conseguir até o arroz com feijão. E aí? Então são realidades completamente diferentes. E elas não esperam pela gente. Elas simplesmente se apresentam e a gente, na direção de Deus, temos que dar conta. Por isso que a importância do chamado, ele é fundamental. Deus, houve um momento que ele falou para Moisés: Moisés, estou ali, ó, levantando Bezalel. Então, no primeiro momento, você vai ver Deus levantando Bezalel para a construção de artefatos, né, para a tenda da congregação, beleza. Mas daqui a pouquinho, mais à frente, você vai ver Deus, além de chamar Bezalel, vai chamar também a Oliabe. E agora vai colocar no coração deles o desejo. Entenda bem isso. Por eles não fariam. Mas como é Deus que está colocando, eles vão ter que fazer. Né? Então, Deus vai colocar no coração deles agora o desejo de ensinar aos outros. Para que não fique só eles ali. Está entendendo? Então, Deus ele faz essas coisas. Só que muitas das vezes as pessoas estão olhando apenas para a parte
financeira, não estão observando o contexto espiritual. Então, é importante fazer essa menção. A irmã Glaucia tinha levantado a mão, foi só um gesto, tudo bem então? Ou com alguém aqui, irmão? Pegando um gancho para ensinar essa série, o pastor que lidera uma igreja, que quer ganhar salário de 4 mil, ele está fazendo a igreja de uma empresa. Porque ele não está na frente do trabalho por amor, está por dinheiro, por salário. Então, eu chamo ele para não chamo ele para ele ter um salário. Então, se ele quer um salário alto, ele não tem uma empresa, quer ter uma empresa. Então, ele não está liderando a igreja com amor, está liderando olho muito alto salário. Entendeu? Então, eu estou com amor. E não importa se a igreja tem 30 metros, tem 1.000, tem 10 A passagem em 1 Pedro 5 vai fazer uma menção justamente disso, né? Que ali os presbíteros vão ser chamados para apacentar. Mas qual é a orientação? Não por sorte da ganância, não como dominadores. Olha a pena. Porque vai chegar um momento em que o sumo pastor virá para buscar suas ovelhas. E ele vai ter que prestar conta. Então você observa ali nessa passagem de 1 Pedro, que Pedro vai falar justamente: ó, presbítero como eu sou, estou falando para vocês que estão aqui no nosso meio. Apacentai o rebanho de Deus que há entre vós. Entenda bem, está colocando do ponto de vista prático, o presbítero na mesma função do pastor. Quem apacenta não é o pastor? Mas naquele momento ali, havia essa necessidade de se colocar dessa forma. Então você vai entender o quê? O presbítero é o pastor local ali, naquela região, naquele momento ali. Mas tem alguém que vai estar acima dele para dar as orientações, dar as instruções. Ó, por aí não, hein? Porque tem que ter alguém que vai estar ali fazendo essas colocações para que ele possa fazer a obra de Deus de maneira reta. Porque senão, querido, se desvia para um lado ou para o outro. E a gente sabe que as artimanhas são muitas e tremendas, né? Então, o alerta nessa passagem já é justamente isso: olha, apacentar não por sorte da ganância, né? Achando que vai estar fazendo, né, por interesse. Então, já que o pastor não está aí, então sou eu que estou aqui, né, e tal, então vou ter que receber X. Isso. Não é assim que funciona, não. Não é assim que funciona. Esse ponto foi muito bom até para se esclarecer muita coisa, entendeu, irmão? Porque, na verdade, o que eu vou falar? O pastor é um homem como o presbítero, como o diácono, como aqueles que trabalham na grande firma, aquele que não trabalha. O pastor tem que comer, o pastor tem que beber, o pastor tem que pagar a prestação, o pastor tem tudo. Então, às vezes a gente olha assim pelo lado bem diferente. Então, olhar dentro da realidade. Quem for lá em Maceió hoje, comigo, a casa está toda imobiliada, mas são tudo meu. Que foi que paguei. Maravilha. Tá? Guarda-roupa de porta de correio, armário de cozinha, fogão, geladeira nova, tudo. Eu comprei. Estou até falando isso hoje aqui, para deixar isso bem claro. Tem nada de igreja lá não. Meu dinheiro que eu fui lá e comprei, como lá fiz uma oferta, é muito raro, eu peguei com ali do meu cartão. Tem coisas aqui que acontecem na nossa igreja, nossa Marlene aí, eu pago do meu bolso, passagem, combustível, e às vezes a igreja não me reembolsa que eu também quero, não é verdade ou mentira, Marlene? Essa última agora, passagem minha da série, foi quase R$900, que eu paguei no meu cartão, e não comprei nada na igreja, comprei alguma coisa. Então tem que ir, isso é com meu dinheiro, meu gasto. Maravilha. Isso independente
independentemente da igreja. Isso é minha vontade, porque na verdade quem tem que gastar com essa custa não sou eu. É a igreja, que a obra não é minha. O imóvel lá não é meu. Se a igreja tivesse essa condição para tal... Perfeitamente. Mas o que a gente entende? Como líder, tem que entender que não. Se tu tem um momento para aquilo, o que custa você fazer? É igual, não estou aqui querendo me exaltar, estou só colocando do que as pessoas acham que o pastor não tem ideia, pastor. Porque é um trabalhador como outro qualquer. Até porque é bem digno, né? É digno. Até para explicar o que é o absurdo e o que não é um absurdo. Ou o pessoal acha que eu puxo, pensa que eu não bato caixa se eu sou um turista, eu bato caixa de peixe, eu gelo peixe, eu corro para lá e para cá, completar uma coisa que eu tenho, pago carro, pago tudo, é completamente diferente. Agora, quando você doa, quando você dá, é uma coisa completamente diferente. Tu fez aquilo por amor à obra. Se tiver lucro, é da obra. Nós temos um terreno lá em Maceió. Se vender, em Maceió não, em Espírito Santo. Eu peguei dinheiro com o Gerson para ajudar a igreja a pagar. Ele está aí, peguei 5 mil reais. A igreja não pagou um centavo. Quem pagou foi eu, perfeito? Eu chamei ele. Mas é coisa que você faz de tua livre e espontânea vontade. Não por obrigação. E se vender, vem aqui. Então a diferença é essa. Quando você faz algo que Deus por amor, eu lembro que uma vez você fez uma reunião para me dar 800 reais de salário. Agora, quem é que perde o emprego lá? Que é pro resto da vida. Quem tira a tua matrícula se você não quiser sair? Alguém tira? Então são coisas que você observa vez um pouco o seu ditado do mundo. Com Deus é muito nada, é triplicado, é quadriplicado. Agora, se você doa alguma coisa para a igreja, aí você se priva também de alguma coisa. Porque ninguém vai lá, pastor, está precisando de pagar teu. Eu só conjunturando isso aqui, não é? Pastor, eu não vi ainda ninguém para ligar para mim. Pô, já pagou seu carro, está em dia? Você está me entendendo? Pastor, como é que está o seu armário? Está legal? Comendo? Está bebendo? Não! Então, isso a pessoa tem que entender que quando o obreiro é digno do salário, tem que trabalhar para a obra. Mas quando a gente não dá para trabalhar para a obra, tem que saber. Nós temos uma situação com um pastor que está, inclusive, está para levar um negócio para ele, ele está numa situação meio complicada que a gente voltou a nos ouvir. Custa a gente abraçar essa causa? Não custa. Você vai estar depositando o reino de Deus. Maravilha. E as pessoas também não entendem isso. Porque o pastor ali não dá nada. O problema desse que não dá nada. O problema é que você tem um compromisso com Deus e o que você lê é aquilo que te atende a fazer. E as pessoas também dão o que não dá. Eu ouvi, eu tenho essa fita para qualquer um ver, o pastor Silas Malafaia falando, todo mundo quer ser cantor. Eu quase que joguei fora aquele cantor, se obedecer. Não Azevedo. Ele diz que ele chega lá com um montão de propostas. Eu tenho isso aí, eu posso provar, quem quiser, hein? Tá? Bom, ele diz que uma outra parte que eu não vou entrar. Aí eu pego assim, boto assim, ouço, jogo pela janela fora. Aí, isso aqui é assim, não dá não. Assim, então não pega. Então não pega, aí já deve, não estou falando o que é isso, mas fez um compromisso, não, eu vou ouvir, se me agradar, eu vou botar você para tocar, você para gravar, você para fazer isso. Tu tem que ser na direção de Deus. Você gravou, é igual aqui a Bíblia Sagrada, eu não vou nunca, que a gente canta louvores lindos dessas pessoas maravilhosas. Mas às vezes a pessoa que tira daqui para vender, tira daqui para ganhar dinheiro. Aí quando você regrava aquilo, quer te cobrar direitos autorais. Ele paga o que aqui? Paga o que na palavra? Então a pessoa tem que entender, se fizer para Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou gravar e vou. Quanto foi meu custo? Eu gastei 5 mil para gravar esses 10 mil CD. Quanto é o teu CD? 3 reais. Até chegar o valor, não é de graça, tu recebe de graça você. Não, o dom é de quem? O dom é teu? O dom é de Deus para você. Então a gente tem que ver isso de uma maneira bem centrada. Eu estava com uma dúvida no meu coração tão forte, irmão. Eu não estava dormindo esse tempo agora. Chegou e falou, isso está ficando assim, e tu para com isso, porque tu vai morrer e vai continuar na igreja, vai continuar. Aí eu parei para raciocinar. A
verdade do mundo. Aí ela falou, recebeu algum telefone de alguém, de um anjo? Não. Recebeu alguém com alguma ideia? Disse, não. Para com isso. Sabe o que eu fiz? Cheguei. O que tiver de acontecer, vai acontecer por Deus. Por Deus. Porque você, se tivesse assim um grupo, pastor, eu tenho que fechar aqui. Por favor. Mas você não encontra. O que você vai fazer? É igual lá, instituição lá em Maceió. Uma coisa que eu vi que dava para fazer. Quando eu liguei aqui para o Marlene, dava para fazer. Dava para comprar. Dava para agitar. Hoje temos, acho que 9 ou 11 membros por aí. Dizimista agora, quando após desemprego lá, só tem 4. Mas o dízimo de lá é para lá. Mas não paga aluguel, não paga nada, então dá para a luz lá. É barato, a gente, para todo mundo. Não é igual aqui. Lá se essa casa aqui for R$25, aquela é 25, a luz lá é padrão, não tem esse negócio de aumento, essas coisas assim. É diferente daqui. Então dá para se manter lá. E não está dando transtorno nenhum à igreja. Entendeu? Então isso que eu acho necessário de que vamos fazer, vamos. Foi igual agora, eu saí daqui para vender o dele por 40 mil se me desse. Chegou lá, eu me arrependi. Falei, caraca, muito tempo que eu não vou lá, eu não imaginava de ver o que eu vi. Quando eu cheguei para o porão, eu olhava os 40 mil aqui, não, rapaz. É a esquina de vocês aí. Como é que tá isso aí? Tudo com os piquetezinhos, com asfalto. Ih, rapaz. Mas Deus foi tão bom que eu só tenho um carro no negócio. Eu saí tão acelerado no negócio que eu. Aí o carro, foi não, eu sei que carro. Aí deu um basta no negócio mais ou menos. Pude me ligar. Já não é mais aquele terreno que custou. Não é mais aquele valor que foi. Então agora já mudou. Mudou toda a realidade. Então é esperar com paciência. Para que Deus possa trabalhar e mesmo no momento vontade de Deus. Não, voltando um pouquinho ali na sua fala, quando você falou aquela passagem que dos presbíteros, do presbítero ser pastor local, naquele momento da situação, aí eu me lembrei da situação. Só um minuto só. Houve um convite para mandar um casal para lá para Maceió. Que eu queria que fosse alguém, uma pessoa daqui, dirigir lá. Seria comer e beber, mantido pela igreja. Né? O que fosse ganhando alma e tivesse rentabilidade para a igreja, faria até o seu salário digno. Feito bem? Essa pessoa falou para mim assim: Jesus está aqui, isso aqui é verdade. Eu posso até ir para lá. Não quero nem muito nada da igreja, eu quero mesmo, eu quero enfrentar essa obra. Eu não quero nada da. Eu perdendo 2 mil para me manter lá. Eu falei, caraca, se eu tivesse isso, eu estava bem. Eu vi isso, cara. Entendeu? Ele aceitou isso. Então, uma coisa que é meio complicado a gente ver essa situação. É verdade isso, irmão. Diante de Deus é verdade. Como eu já ouvi que eu não posso botar um presbítero, um diácono, coisa para dirigir e pregar. Como se a pessoa não desenvolvesse uma obra naquela outra pessoa. Pô, tu seria evangelista hoje se não tivesse oportunidade? E você foi cargo gradativo. Diácono, presbítero. Se não tivesse, quem seria? Se não tivesse essas mulheres que dirigem o culto, não tivesse oportunidade. Não teria presbítero Hugo, Rodrigo, para muitos aí, de muitos pastores, já estava jogado no lixo. Viu? Me veste mais naquilo não, rapaz. Aquilo não quer nada, passa na padaria, está lá, ele xaropando. Mas sempre quando ele vinha aqui, mas olha, tem um pedaço com você aqui que você viu. Foi mentira, não. Senão, se você pegar e jogar na lata do lixo, eu vou qualificar ele como ser humano, não. Lixo é aquilo que não presta mais. Você presta, não. Pode falar agora, que aí você fez esse comentário sobre o presbítero ser um pastor local, determinadas situações e tudo mais. Vamos abrir lá rapidamente. Não, mas eu fui pastor local como presbítero aqui. Eu fui pastor local como presbítero aqui. Presbítero então, quando a gente conheceu. Né? Agora, tive um pastor também, que era assim muito gastão, mas um homem de Deus. Um dia ele chegou aqui na igreja bem cheinha, não sei quem foi que atendeu ele, foi Maria, na porta, pastor Júlio, atendeu ele muito bem. Que recepção, pastor. Ele ia até pregar, que recepção. Amanhã temos uma reunião na igreja, vamos formar hoje uma reunião na igreja. O senhor está lá amanhã. Mas eu não esperava aquilo. Eu jamais esperava que ele fosse fazer aquilo. Ó, das almas quem ganhou foi o senhor. Quem alugou aquilo lá foi o senhor.
Eu falei de pagar a bateria, quem pagou foi o senhor. Aí todo mundo lá falou assim, esse cara quer chegar nisso, vai querer. Eu, na minha cabeça, pensei assim, ele vai querer 30% da igreja. Confesso para os irmãos que eu pensei nisso. Eu pensei isso. Eu falei, caramba, pastor, o senhor vai fazer seminário pastoral, em vez de custear, e a partir de hoje, estamos te dando autonomia como pastor presidente da igreja. É difícil o cara fazer isso. Né? Quando na hora eu falei, tá brincando. Quer dizer, eu me achava que tudo aqui eu teria que ir a ele. Eu ia a ele, minha experiência, aquele negócio todo. Mas quando ele passa a te jogar aquilo em cima de você, olha, pô, tem Maria, tem mais não sei o que, não sei o que aqui. Como é que eu vou fazer agora? Mas, pô, como é que eu vou eu mesmo dar continuidade a uma coisa que eu ainda não estava dentro daquela experiência? Não como eu já estava dirigindo a obra, já tinha todo mundo na mão. Mas tudo que eu fosse fazer aqui, dava satisfação para ele. Mas graças a Deus, o povo abraçou e deu certo. Abrindo aí, queridos. Antes da gente comentar aqui, vamos aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 5. Olha o que ele está dizendo, ó. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero, com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Ponto 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Uma vírgula aqui. Então, ó, apacentai. Está falando assim, ó, se der você faz. Está falando assim, ele? Não. Faça. Apacente. Está dentro da sua condição? Faça. Vai fazer. Então, apacentar o rebanho de Deus que há entre vós. Tendo cuidado dele. Não é de qualquer maneira. Cuidado. Não por força. Você tem que ir para a igreja. Mas voluntariamente. Nem por torpe ganância. Eu vou porque eu vou ganhar X. Já está pensando em ganhar alguma coisa. Que vai vir de problemas, de situações. Muito bem. Mas de ânimo pronto. Ai, não vou aprender porque estou tão desanimado. Estou passando por isso, por aquilo. Querido, você está passando por aquilo que você precisa passar. Entenda bem isso. Você está passando por aquilo que você precisa passar. Por isso, a necessidade de nós estarmos aqui no estudo bíblico, para entender os processos do dia a dia. É onde você vai ser instruído, no momento que você vai poder discutir as questões. Versículo 3. E aprender. Aprender, né, com as situações. Ó, versículo 3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Não, porque essa aqui é a minha igreja. Olha aí. Você não pode ir para outra igreja, não, porque você faz parte da minha igreja. Opa, quem é você para mandar? É o dono, né? Ele vai para lá, vai ver a realidade de lá. Se você está vivendo a realidade da palavra aqui, os discípulos passaram por um momento e falaram para o Senhor, para onde iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Você está observando que a palavra está sendo apregoada, ó, face a face, querido. Aqui Deus fala contigo face a face. Aleluia! Então, quer ir para lá? Vai para lá, mas vai encontrar outra realidade lá, hein? É verdade. Talvez vai vir chorando depois. Ué. E vamos receber de braços abertos, tá? Glória a Deus. Porque o Cristo Redentor verdadeiro está aqui no nosso meio. Pelo Espírito. Falar de braços abertos lá fora, lá é uma imagem, tá? Não tem nada a ver com o nosso Cristo, não. Tá? Aí ele fala assim, ó. Até porque Jesus não falou que é aquilo, cara. Isso! Muito bem, versículo 4. E quando apareceu o sumo pastor, olha aí, ó. Observa na sua Bíblia aí que a palavra sumo está com S maiúsculo
E a palavra pastor também está com S maiúsculo. É o meu pastor lá do Salmo 23, lembra? Glória é meu pastor. É o meu pastor lá do Salmo 23. E quando apareceu o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então, ele dá todas essas instruções aqui aos presbíteros naquele momento ali. Apacentai o rebanho de Deus que há entre vós. O presbítero, ele é o quê? O pastor local. Ele que está assumindo toda aquela congregação ali e vai prestar conta para alguém que está acima dele depois. Do que aconteceu, do que deixou de acontecer. Porque a carga agora, cadê o presbítero Hugo? Opa! Agora a carga toda vai para lá. Já está querendo, já tá querendo informação. Opa! Jacoliza Rose, vamos lá. Vamos fazer agora. Isso. Não, porque a situação que aconteceu no culto das crianças de sábado, a irmã que no caso seria a preletora, aí ela chegou, né, tudo, aí chegou perguntando pelo pastor da igreja, querendo conhecer o pastor da igreja. Aí falou que era o pastor dela, ele agora esqueci o nome do pastor dela, foi o nome da igreja dela, né? Quando for assim, tem uma falta aqui. É a Assembleia de Deus. Não, mas a gente naquela coisa, né, naquela subindo e descendo escada, pedir alguém para ficar tomando conta dela, que ela viria de Uber, então ela não sabia o endereço, como ele está esperando ali embaixo. Aí ela chegou e tal, aí eu falei com ela, meu pastor João Conceição, só que ele não está presente no momento porque ele está trabalhando, meu pastor trabalha e tal. Quem está responsável pela igreja nesse momento é meu esposo, evangelista Marcelo. Aí apresentei, né, o evangelista, tudo mais e tal. Aí quando a evangelista dirigiu o culto e tal, quando deu oportunidade para a irmã, toda hora ela chamava ele de pastor. Depois dela falando pelo telefone com ela, aí eu chamava teu marido de pastor, né? Eu falei, irmão, pois é. Aí as crianças estavam aqui, as crianças assim pra mim, tia Rose, mas o evangelista não é pastor, mas o evangelista não é pastor. E eu não saia justo aí, ali na frente, né, ela chamou a gente pra fazer uma brincadeira com a gente, né. Aí eu falei assim com ela, falei, irmã, é evangelista, Marcela. Ela, evangelista, né. Aí as crianças já assim, as crianças com aquela cara assim, tudo de olho, né? Aí ela, evangelista, ela não, pastor. Eu falei, Jesus amado, aí eu falei, calma, criança, eu fazendo sinal para as crianças naquele alvoroço, né? Porque as crianças, não, mas nosso pastor, evangelista não é pastor. Aí você falou essa nota, eu me lembrei. Aí depois mas quem representa é a pessoa. Presta bem atenção. O senhor falou agora, sua festividade. Eu fui convidado para pregar, mas não posso ir. Vai no meu lugar lá, assumir. O Hugo é o pastor João. Porque ele está me representando lá. Quem representa aquela pessoa é aquela pessoa no momento. Porque eu tinha explicado a ela, meu esposo está respondendo pela igreja, na ausência do pastor, ele é quem responde pela igreja. Meu pastor já aí, o senhor até no domingo falou assim, desculpa porque eu estava cansado, só até comendo, e eu não tinha nem comentado com só a situação, que não tinha dado tempo. Mas as crianças ficaram numa coisa ali, olhando pra mim, tipo assim, tia Rosa. Aí eu fui no ouvido dela e falei, irmã, evangelista Marcelo. Ela até tentou chamar ele de evangelista, mas daqui a pouco ela chamou ele de pastor. Eu falei assim, Jesus amado. Eu falei, depois eu começo com as crianças e explico as crianças a situação. Mas na verdade, ela não está errada. Porque vamos supor que o presbítero daqui coloca lá em Maceió, Tiago Bento do lugar. Aquela pessoa, ele é um pastor por causa dele. Sim. Ele tem que ser. Mas assim, pro entendimento das crianças, as crianças ficaram assim, tia Rosa, mas o evangelista não é pastor da igreja, não, mas o evangelista não é pastor da igreja, não. Tá fazendo sinal para você. Depois eu explico para vocês isso. Mas ela não conseguia parar de chamar ele de pastor. Eu falei assim, Jesus. Que situação. Ela entenda pela parte eclesiástica, como nós estamos estudando aqui, como nós estamos estudando, é porque o bom é isso aí, a pessoa vim para aprender, mas depois não tirar. Pô, brincadeira, o cara está sendo, não está nem falando nada, está aceitando aquilo, mas quando a gente entende e compreende a palavra, por isso que a escola dominical ela é fundamental. Aí Satanás, desculpa até pegar esse gancho, nunca vai ficar satisfeito que ele está aqui todos os domingos.
vai botar um probleminha na parte da manhã, vai botar aquela sonolência, aquele sono bravo, aquele cansaço incrível que pesa até as pernas, mas o espiritual é uma coisa da realidade que a gente vive aqui no trabalho. Não, eu estou com essa dor aqui, mas onde é o melhor lugar para mim poder estar? No meio da brasa, onde eu vou levantar. Eu já vi testemunho de pessoas aqui que saíram de casa passando mal, numa oportunidade que ela teve numa oração. Gente, eu saí mal daqui, mas estou me sentindo bem melhor aqui. Porque a igreja tem uma extensão da minha casa, mas não tem a comunhão. Ó, com mão e com suave é. Ó, a união. A diferença é isso. Ó, o banheiro é a extensão da minha casa. Pastor, não posso ir à praia botar um biquininho, isso é ridículo, tá? Para cada mulher e para cada homem botar sobrinho. Isso é um ridículo para um crente se expor. Desculpa a expressão que usa, mas se perder na minha qualidade, eu vou chamar a atenção na hora. Perdi o que eu ia falar. Não posso botar o biquíni, mas na hora que eu tomar um banho, não estou pelada? Eu falei, deixa eu te falar, quem está te observando ali chama-se o Espírito Santo de Deus. Não é ninguém mais ali, é só um que pode entrar ali com a porta. Estou entrando aí, hein? É o teu esposo. Que a Bíblia diz que quem tem direito ao corpo da mulher, o homem da mulher, o homem. Então, essas colocações. Tem a congregação que a surguinha, a pequenininho, se sinta bem, que fique por lá. Porque, na verdade, a Bíblia diz que o nosso corpo é o quê? É templo. Não é nenhuma escola de samba, não é nada para a pessoa se aparecer, mostrar aquela marquinha. Outra coisa ridícula. Hoje tem um estudo sobre a tatuagem. O ridículo da marcação do capeta, do ferro fundido. Fiz. Nada vai ficar coberto. Gente, pelo amor de Deus, se você tem um corpo abençoado, e a gente prefere falar isso, porque tem um maior número de pessoas, né? Porque a gente está falando, a pessoa não está vendo. Quando a pessoa entende isso, vai marcar o corpo que é animal, para não perder de vista. Tem até um dizer do mundo maligno, nojento do capeta, diz que Deus te marca para não te perder de vista. Quem já ouviu isso aí? Né? Deus te marcou. É um ignorante, um desse que conhece Jesus, nunca teve intimidade de chorar na presença dele. Então, eu acho que o bom senso ele tem que prevalecer entre o irmão. Não é questão que não pode, é questão que se ele ler a palavra, se portar com a palavra, se portar com a escola bíblica dominical, ele vai entender que é desnecessário ele fazer isso. Até você não pode estar obrigando. Ele vai entender, não, isso aqui eu só ouvia falar igual o Jó. Eu só ouvia falar de Jesus, hoje meus olhos te contemplam. Então, quando começa a ver aqui naquela realidade, não, pode me chamar de cafona, disso tudo, eu não sei botar minha perninha para fora. Eu, amarela, tudo feio, se alguém vê a série é meu? Olha, meu filho, mas não boto tinho, não boto nada. Acabou. Esse é cada um dentro. Não estou aqui criticando a bermuda de forma nenhuma. Eu acho que não tem nada a ver. Mas eu que eu acho que a minha perninha está barbariza, que já não tem mais como mostrar mais para ninguém. É igual uma pessoa chegar numa certa idade e querer ser garotão jovem de novo. Vai viver a realidade. Deixa eu voltar aí no. Concluiu aqui mesmo? Aqui. Concluí. O irmão Paulo levantou a mão. Eu queria fazer uma pergunta. Pegar o gancho aqui da colocação dele da bermuda. Mas olha só, tá na praia, tá de bermuda. Você pode arrancar a camisa, ficar sem camisa? Você não está falando não, eu não vou ver aquilo, até porque Deus não fez a praia só para os capeta. Entendeu? Tem a praia para nós. Estão até sujando as águas, né? Perfeitamente. Joga ali. Até quem usa mais a praia, mais dele. Bota barquinho, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Eu acho que nós temos o direito de. Aquilo é coisa condenável a nós. Aquilo que não te condena, você faz. Até porque não é uma dúvida tirada. Eu não vejo nada demais. A vez tem pessoa que me acha ridículo de eu pular dentro da. A gente veio para batizar, né? Eu tomo banho de camisa e da minha calça não mergulho, eu tomo banho à vontade, mas não estou. Quem está ali, os meninos, ele tudo de bermuda, eu nunca critiquei, nunca chamei a atenção de nenhum deles, são todos eles. Sabe por quê? Eu entendo que estão bem ali, estão se comportando bem.
só está no meio da gente ali. Eu não vejo ali, isso é minha opinião expressada, como pastor Miguel. Eu não vejo que, mas ninguém que foi lá viu ninguém de biquininho, ninguém com peito, fica, o biquíni só tampa isso aqui, e não, ninguém vê nada disso. Porque se vê na hora, eu falo, esse aqui não veio mais, esse aqui não veio mais, esse aqui não veio mais. Eu falo mesmo. Por uma questão de ordem, né? De ordem. É uma coisa, a gente vê aqui, uma situação da nossa igreja. Nunca teve bagunça nos passeios, nunca teve bagunça nos cultos, nunca teve bagunça, porque tem diaconisa, tem diaconisa. O pessoal aí está tão preparado para eles tomar a atitude deles. Ele pode chegar, opa, é errado, nada disso. A Rose, a diaconisa Marcela, o ministério tem essa incumbência, o pastor não reina. Reina que eu digo que administra sozinho. Administrar sozinho porque eu trabalhava, como é que eu viajava. Então tem que ter um corpo para poder administrar junto comigo. Aí, se não sei quem perguntou como o diácono pode chamar atenção, deve. O diácono serve para quê? Para servir. Então ele tem que chamar atenção e falar. Porque, na minha concepção, eu não sei se estou errado, se estou certo. Eu gosto de nervoso. Mas eu não estou jogando sem camisa. Mas para você ter um corpo atlético, né? A musculação, que ele é musculoso. Aí eu quero saber. Não tem isso também, não? De botar essa fala tudo, porque eu sou para mim, se eu estou certo, se estou errado, se eu estou perguntando se eu não, eu não vejo. Agora, se você já estivesse num cargo eclesiástico, já ficaria meio complicado. Porque as pessoas poderiam fazer perguntas dentro daquilo, a gente pode achar até uma palavra dentro da Bíblia e falar, pô, mas isso aqui mas pode? Aí pode até falar assim para a gente assim, poxa, mas os apóstolos que andaram com Jesus, preste bem atenção, não estou falando que é o caso. Fala assim, mas quando foram prender ele, não sabiam nem quem era, porque estavam todos eles iguais. Amém ou não? Amém. Podem fazer essa pergunta. Os apóstolos estavam todos eles iguais, ficaram na dúvida, tiveram até que usar um dos apóstolos para prender ele. Então, eu não estou colocando isso aqui como uma forma de te proibir, nem você, nem ninguém. Nem ninguém. Agora, um presbítero, um diácono, se independentemente ele andar de uma forma que não condiz com aquele cargo eclesiástico dele, ele pode sofrer uma retaliação assim. Tipo assim, ô diácono, você pregou antes sobre isso, sobre aquilo outro, mas o senhor não está assim. Porque às vezes a gente pega ali como vai fazer uma pregação, a gente faz tudo isso aqui, sim, tudo isso. Mas muitas das vezes, se aconteceu com vocês aqui, quando chega na hora, muda tudo. Tu abre a Bíblia, pô, Deus quer falar que eu estou confirmando aqui. E aí, como é que fica o negócio? Se estiver errado, eu quero corrigir. Não, você está dando. A igreja, vocês estão entendendo isso aí? Entendeu? Não é nada que eu vou falar, eu igual um brinquinho, um negocinho leve. Poxa, eu acho legal a mulher usar. Não há problema, isso é estética, deixa bem claro. Isso é estética de mulher. Deixa bem claro isso. Porque quem usa brinquinho, quem usa, vou falar a verdade, unha feitinha com francesinha, isso é coisa de boiola. Isso não é coisa de. Está aqui escrito para isso. Objeto de adorno é para quem usar? É para homem usar? Objeto de adorno é para mulher. Entendeu? Mas o culpado disso é a sociedade podre que a gente vive. E as mulheres também, que hoje já não estão mais dentro do pudor que era antigamente, aceitam o homem dessa maneira e acham que ele está todo bonitinho. Acha que ele está todo bonitinho com isso. Eu acho isso o ridículo do homem. O pastor é antigo, dá para você ser. É ruim de eu ser antigo, hein? Eu ainda estou muito nativo ainda de muita coisa, meu irmão. Só que eu vou entender pelo lado espiritual. E pronto, falei. Nosso irmão Paulo ali atrás queria levantar a mão, deixa eu ouvir. Marcelo, eu queria fazer uma pergunta. Oi, pai. O pastor de novo não dando presente, você é o segundo do direito. Não é? De acordo com o Senhor, é o presbítero. Isso. Eu falo que você deve estar. Muito bem. Amém, então? Eu não vejo isso como pecado. Na verdade, o
Porque a Bíblia diz, se os meus olhos me condenam, que a Bíblia diz que é mais fácil eu meter o dedo aqui, arrancar um e ir para o céu, do que ir com os dois bonitão aqui, queimar no fogo do inferno. Não é isso que a Bíblia diz, gente? Temos que ir aqui. Pô, tem coisa que a gente nem passamos aqui, o que a Bíblia nos instrui. Por isso que 100% verdadeiro é Jesus. Acredito que não tem um aqui que dá o joelho e ora para antes de coabitar com a sua mulher. Ah, Senhor, Deus. Perfeitamente? Mas o que a Bíblia manda fazer é isso. Para ter uma coisa saudável, uma coisa abençoada por Deus. Estou correto, meu irmão? Às vezes, quem vai fazer isso? Às vezes, na ânsia, tu está correto, tu está com a tua própria esposa, né? Tu não está em pecado, tu não está adulterando com ninguém. Já está santificado? Perfeitamente. Tu nem esqueci, nem olhei. A Bíblia nem sabe o que está escrito essa palavra. Já começou hoje. Os direitos do novo rei. É aqui, né? Isso. O profeta Samuel estabeleceu que o rei teria os seguintes privilégios. Todos estariam sob o poder do novo rei e prontos para servi-lo na guerra, no trabalho no campo e da cozinha real, na implantação de impostos, no confisco de escravos para o trabalho, na produção de perfumes e na cobrança dos dízimos da produção. No Antigo Testamento, essa é a única vez que se trata de dízimo cobrado pelo rei. Assim, as exigências descritas por Samuel faziam parte do novo sistema político que o povo tanto desejava, um padrão desenvolvido pelas nações gentílicas. No Novo Testamento, a recomendação evangélica de como o cristão deve se portar na forma de governo político temporal vigente. Mais Romanos. Muito bem. Continuando. O novo sistema político e o aspecto teológico. Deus sempre cuidou de Israel, deu-lhe mandamentos, escolheu lideranças para representar em momentos ímpares, fez com que o povo se arrependesse e se voltasse para ele muitas vezes. Agora não seria diferente. O Senhor não se afastaria da nação. Se originalmente esta não era a vontade de Deus, o Criador usaria esse modelo para guiar o seu povo. Eles já prepararam um rei segundo o coração dele. Neste novo modelo, a liderança seria centralizada na pessoa do rei. Sacerdotes e profetas representariam o conselho de Deus para o governo monárquico. Assim, o Altíssimo conduziria o seu povo pela história. Muito bem. Na conclusão, Deus é o Senhor da história. Muitas vezes não conhecemos seus caminhos nem propósitos, mas sabemos que sua vontade é sempre a mais perfeita e agradável. Não podemos perder de vista que o Pai é quem governa a nossa vida. Como cristãos, devemos buscar a bênção de que a nossa vontade e escolhas estejam sempre bem alinhadas com as de Deus. muito bom. Então, chegamos aqui ao final desta lição. Vou chamar aqui nossa irmã Diaconisa Marlene para estar fazendo menção das questões financeiras da igreja. Depois, o pastor João